Olá, estamos aqui com mais um capítulo da nossa série de especialidades da Conscienciologia. Hoje a gente vai falar sobre parapsiquismo e estamos aqui na sede da ACIP para conversar com o Mário Oliveira. Vamos lá? Olá, Mário, tudo bem? Tudo bem. Vamos conversar aí com os nossos telespectadores sobre parapsiquismo? Será um grande prazer, afinal de contas, o parapsiquismo faz parte da nossa vida, da vida de todos, e essas interações e esses fenômenos sempre é bom divulgar a importância deles. Vamos em frente. Perfeito. Mário, quem tem parapsiquismo? Quem são os parapsíquicos? Na realidade, todos nós somos parapsíquicos, todos nós, sem exceção, somos parapsíquicos. O problema é que, culturalmente, isso não é valorizado e há muita ignorância a respeito disso. Mas todos nós nascemos com parapsiquismo. Haja vista a questão, por exemplo, da mãe e a criança. A criança estabelece uma relação telepática desde que está na barriga da mãe. Ela já está se comunicando com a mãe, muitas vezes através de sonho, muitas vezes por inspirações. A mãe, quando tem o bebê, por exemplo, ela tem uma interação telepática muito forte. Ela tem condições de saber se a criança está com fome, se não está com fome. Isso é tão ostensivo, se a criança está com fome e fica muito tempo sem comer, precisando do leite da mãe, a mãe começa a verter leite da própria mama, por conta dessa conexão, dessa simbiose que existe, que é uma comunicação telepática e que muitas vezes desperta o parapsiquismo da mãe, que muitas vezes estava bloqueada. Isso pode vir a desenvolver-se se os pais fortalecerem essa condição, se não inibirem essa condição, esse parapsiquismo pode seguir a vida toda. É muita criança, por exemplo, que tem amiguinhos invisíveis, amiguinhos imaginários. Só que não são nada imaginários, são amigos que eles deixaram quando eles estavam para nascer. Aonde eles estavam, ou seja, no intermissivo, entre vidas, eles têm contatos, têm amigos, e eles estabelecem essa relação. E muitas das vezes, por conta da ignorância dos pais, eles acham que isso é fantasia da criança, que isso não tem nada a ver, e com isso vão inibindo as parapercepções das crianças. Com isso, viram crianças ou futuros adultos sem parapsiquismo, ou com parapsiquismo muito tacanho, que poderia ter sido estimulado desde criança. É por isso que algumas pessoas têm o parapsiquismo mais aflorado do que outras? Tem dois aspectos que a gente tem que levar em consideração. O primeiro aspecto é a própria criação. Se eu tenho pais ignorantes, esses pais não vão estimular a pessoa a ter o parapsiquismo em relação a isso. É a mesma coisa, um pai que não estimula uma criança a tocar um instrumento, essa criança não vai tocar instrumento, a não ser que em algum momento na adultidade ele se motive para tocar. Mesma coisa para o parapsiquismo. Nós vimos com todas as predisposições para termos parapsiquismo, mas muitas das vezes a ignorância, o processo cultural, existem muitas pessoas que acham que o parapsiquismo não é uma coisa boa, que só vai atrapalhar a pessoa, que é coisa do demônio, muitas das vezes um processo religioso é muito forte em cima disso. Esse é um aspecto que nós temos que levar muito em consideração, ou seja, a criação inibindo a manifestação parapsíquica das pessoas. Esse é um fato e é muito corriqueiro. Se uma criança, por exemplo, diz que está ouvindo voz ou que teve contato com um avô que morreu já há alguns anos, os pais ficam muito preocupados, achando que ele está ficando louco, está alucinando, e muitas das vezes levam para o psiquiatra. E o psiquiatra também, por desconhecer essa realidade, passa a dar medicação, às vezes uma medicação ostensiva, por conta até da quantidade de vozes que a criança está ouvindo, ou está percebendo consciências que já morreram. Pela ignorância, se aplica remédio, criam-se situações em que vai inibindo essa manifestação.
quimicamente, através da medicação. Esse é um aspecto que é muito comum nós termos aqui situações em que ocorreu isso durante a infância das pessoas. Outro aspecto importante também, ou seja, se os pais estimularem, esse parapsiquismo vai ser aflorado e ele vai servir e vai ser utilizado para a vida toda. Outro aspecto também que traz um desenvolvimento parapsíquico nato é aquela pessoa que ao longo das vidas se dedicou ao desenvolvimento desta habilidade. A mesma coisa, por exemplo, uma pessoa para ser virtuosa num determinado instrumento é no mínimo 3 anos de vidas dedicadas àquele instrumento. Para a pessoa ser um atleta de ponta, ele precisa se dedicar não só nessa vida, em outras vidas a ser um atleta, para adequar esse corpo, melhorar esse corpo a partir da paragenética, a partir dos exercícios que ele fez em vidas passadas. Para a psiquismo é a mesma coisa. Quanto mais eu me dedicar ao longo das vidas a esta habilidade, eu vou nascer com uma predisposição maior para ter essa habilidade. Agora, ocorre também situações adversas. Por exemplo, nós temos aí a época da Inquisição, a Idade Média, que houve muita perseguição, principalmente às crianças ou às mulheres, principalmente mulheres, que tinham parapsiquismo. Então, quando se manifestava alguma manifestação parapsíquica, quando se tinha conhecimento que alguma pessoa tinha essas manifestações, eram perseguidas, eram torturadas, muitas mortas em fogueiras. E com isso, essa pessoa fica traumatizada por ter uma habilidade, e essa habilidade não ser aceita na comunidade e ela sofrer as consequências desta condição, ela também inibe. Ela vem com uma predisposição parapsíquica, mas ela tem medo, ela tem dificuldade de lidar com isso. E muitas das vezes quer inibir, mas é íncito da própria realidade dela. Então isso também pode ocorrer, quer dizer, a pessoa inibir algo que já desenvolveu em outras vidas. Nesse caso, como é que as pessoas podem fazer para desenvolver o parapsiquismo? Primeiro, admitir que todos nós temos parapsiquismo, todos nós. É a mesma coisa, eu tenho um braço que eu levanto. Eu tenho uma habilidade dentro de mim, uma predisposição, como, por exemplo, andar de bicicleta, nadar. Tudo isso na vida é treino. Andar de bicicleta, eu tenho que criar sinapses de equilíbrio para poder andar numa bicicleta de 2 rodas. Para nadar, a mesma coisa, para flutuar, etc., etc., para andar e ter um desempenho bom na natação, eu preciso criar sinapses para isso. O parapsiquismo é a mesma coisa. Todos nós temos predisposições parapsíquicas, todos nós, sem exceção. A questão é treino. Quanto mais treinar, mais ela aflora. Quanto mais eu, ao longo das vidas, me predispor a exercitar esse parapsiquismo, eu vou ter uma melhor performance com relação a isso. Isso é treino. E nós aqui na CIP ensinamos as pessoas a treinar. Tem um aspecto que é importante se dizer, que quando eu trabalho com parapsiquismo, eu tenho uma percepção mais ampliada de mim mesmo. E muitas vezes eu tenho traumas, tenho situações adversas que eu não quero saber de mim, eu quero esconder de mim mesmo esses traumas. Às vezes um processo da infância, uma situação crítica, um trauma na infância, e eu quero fingir que eu não lembro mais daquilo, esquecer. E se eu começo a desenvolver o parapsiquismo, isso vai vir à tona. Então, muitas pessoas chegam num determinado patamar de desenvolvimento e não querem ir além, por conta de se perceber ou de se ver em situações que ela não quer lembrar nem quer superar, ou seja, fica escondido. Então, há um limite também, mas o limite fica adstrito à vontade da pessoa, da motivação da pessoa. Na realidade, não existe limite, mas a pessoa se limita nesse desenvolvimento, muitas das vezes, por conta desses traumas. Que tipo de benefícios a pessoa tem ao desenvolver o parapsiquismo? Uma coisa é você ser ignorante perante a vida, a realidade da sua vida. O que você está fazendo aqui? De onde você veio? Para onde vai? Essas são perguntas que a filosofia tenta responder. E o parapsiquismo pode responder isso com bastante naturalidade. É a pessoa vivenciar essa realidade.
Ou seja, o parapsiquismo descortina a sua própria realidade. O que você está fazendo aqui nesse momento? Por que esse sacrifício? Por que essas interações que você está tendo com determinadas pessoas? Por que está existindo certos conflitos? De onde vêm esses conflitos? Por que eu tenho alguns desequilíbrios por conta dessas interações? Por que eu nasci nesta família, por exemplo? Então, tudo isso tem explicação, e essa explicação não pode ser adstrita à realidade intrafísica. Ela é adstrita a uma realidade muito mais ampla, onde eu tenho que levar em consideração as minhas vidas passadas, as possibilidades de evolução que essa vida me proporciona, as interações multidimensionais. Essa realidade, ela pode ser, nós estamos o tempo todo interagindo, essa realidade energética que perpassa todas as consciências, todas as pessoas, todos os ambientes, e isso nos afeta diretamente, tanto positivamente quanto negativamente. Então, saber disso é ter uma vida melhor, é ter uma compreensão e saber o que você precisa fazer hoje, porque sabe para onde você está indo. O problema é a ignorância perante isso. E, de uma certa forma, a sociedade não quer saber disso, porque a sociedade, de uma certa forma, nos criam situações de consumo, situações ideológicas, que quanto mais obnubilado nós estivermos, melhor. E na medida em que nós vamos desenvolver o parapsiquismo, mais críticos vamos ser em relação às pessoas, porque as pessoas passam a ficar transparentes. Se elas têm uma boa intenção, ela é percebida. Se ela tem uma má intenção, ela também é percebida. Então, é uma realidade que muitas das vezes a pessoa se depara com ela e se assusta. Como as pessoas são tão desequilibradas? Mas eu, há bem pouco tempo, fazia parte desse universo de pessoas desequilibradas. Muitas das vezes, pela ignorância a respeito do parapsiquismo, das energias, da multidimensionalidade, da multiexistencialidade e dessas interações que nós podemos estar fazendo o tempo todo. Então, o parapsiquismo, a grande vantagem é você deixar de ser medíocre perante a sua própria vida. E grandes possibilidades você tem, porque você pode ser muito mais criativo, você pode ter fenômenos efetivamente significativos a ponto de você se desenvolver dentro de uma área profissional. Você pode ser uma pessoa extremamente criativa em qualquer área e o parapsiquismo predispõe isso. Então, se nós formos analisar os grandes inventores, os grandes pesquisadores, aqueles que chegaram realmente a conclusões significativas de desenvolvimento tecnológico, consciencial, filosófico, a grande maioria delas tiveram fenômenos parapsíquicos. E é exatamente a partir desses fenômenos que nós podemos interagir com consciências mais evoluídas ou com ambientes mais evoluídos, não só adstrito à Terra, mas sim a outros planetas mais evoluídos ou a comunidades extrafísicas mais evoluídas. Com isso, nós podemos trazer para cá conhecimentos que ainda é um processo ainda imaginado ou é um processo visionário ainda para esta dimensão. Por isso que o parapsiquismo nos transporta a outras realidades. Outras possibilidades também, por exemplo, você quer ir a um outro planeta, você pode ir a esse planeta e pesquisar esse planeta, independente de qualquer tecnologia. Você pode sair do corpo e ir lá e visitá-lo. Você pode ter uma série de fenômenos que vão colaborar com a pesquisa intrafísica que você está fazendo. Então, só tem vantagens. Agora, abdicar dessas vantagens é não querer evoluir, é não querer se comprometer em ser uma pessoa melhor, porque a base do parapsiquismo, acima de tudo, é você utilizar em prol da humanidade, em prol da evolução da humanidade, em prol da melhora da qualidade de vida dos outros, a partir da sua própria. Nesse sentido, Mário, que tipo de serviços a CIP oferece para ajudar essas pessoas que querem desenvolver o parapsiquismo delas? Nós temos aqui atendimentos toda terça-feira, a partir das 4 horas, 16 horas da tarde, 16 horas, nós temos o apoio parapsíquico, ou seja, todas aquelas pessoas que tenham alguma dificuldade, que tenham alguma necessidade, algum problema de ordem espiritual, extrafísico, seja lá
o nome que queiram dar, né? Mas que tenham algum problema relacionado ao processo parapsíquico, ao processo da relação interdimensional, em relação entre consciências extrafísicas e não e intrafísicas. Então nós abrimos esse espaço para atender as pessoas. E atendemos, e as demandas que surgem são muito variadas, desde de processos de pessoas que morreram, que estão muito próximas delas, estão efetivamente trocando energias, e essas energias acabam desestabilizando toda a família, seja por problemas de assédio, seja por problemas efetivos de desenvolvimento parapsíquico, ou qualquer outra demanda que possa estar surgindo para as pessoas, de modo geral. Então, toda terça-feira nós abrimos e é de graça para todas as pessoas que venham nesse dia. Nós também temos a preceptoria tanto em grupo quanto individual, que é um curso, basicamente um curso individual, no caso uma pessoa e 2 professores, em que nós vamos ajudar a pessoa a desenvolver o parapsiquismo, a partir da superação dos traumas que impedem esse parapsiquismo. Então, temos essa modalidade individual e em grupo. Em grupo é no máximo 12 pessoas, individual seriam 2 professores e 1 aluno. E temos os cursos propriamente dito, né? Os cursos que fazem toda uma abordagem inicial teórica do que vem a ser o parapsiquismo, o que vem a ser a conscienciologia, quais são os seus fenômenos principais, como desenvolver esses fenômenos. E temos cursos mais específicos, mais assim profundos, que é um aprofundamento, às vezes, de um determinado segmento. Seja, por exemplo, o processo de autodefesa energética, sinalética energética, efeitos do perdão envolvendo os aspectos multidimensionais, o 40 Manobras, que é um curso, por exemplo, só prático, são 3 dias que a pessoa fica trabalhando com as suas energias o tempo todo. Então, tem uma série de cursos aqui que nós possamos estar informando essa realidade e as pessoas com isso tirando grande proveito disso. Mas a base, acima de tudo, como nós colocamos anterior, é fazer com que as pessoas tenham autoconfiança no seu aspecto multidimensional, no seu aspecto energético, no aspecto das interações entre consciências intrafísicas e extrafísicas, para elas poderem ajudar, principalmente as pessoas que estão mais perto dela. Por exemplo, quantas mães têm, por exemplo, um filho, uma criança que está amuada, que está com quebranto, né? É muito comum isso ocorrer com as crianças. E a mamãe, por não saber lidar com isso, ou seja, aquela criança para de comer, não consegue mais comer, está amuada, está tristonha, e você sabe que não é o normal dessa criança. Normalmente essa mãe leva para uma benzedeira para tirar o quebranto. E a mãe poderia fazer isso com muita facilidade, se ela soubesse lidar com as suas próprias energias e, a partir das suas próprias energias, reequilibrar essa condição desse filho. É uma coisa extremamente fácil, simples, mas a falta de ignorância faz a mãe procurar alguém para ajudar o seu próprio filho, sendo que ela seria a melhor pessoa para ajudar o filho se soubesse lidar com isso. E o que nós fazemos é informar sobre essa realidade e a decisão de usar ou não fica a critério das pessoas. Muito obrigada, Mário, pela sua entrevista. Acho que foi muito interessante aí esclarecer todas essas dúvidas dos nossos telespectadores. Nada. Até uma próxima oportunidade. É isso aí. Terminamos aqui mais um capítulo da nossa série de especialidades da Conscienciologia. Aguardem o próximo. Até mais.